Olá, eu sou a professora Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Venho falar sobre animais de companhia na medicina veterinária do coletivo para a disciplina de bioética e bem-estar animal. E o que é medicina veterinária do coletivo? A medicina veterinária do coletivo é um novo ramo da medicina veterinária que tem como objetivo melhorar a saúde e o bem-estar dos animais que não possuem um domicílio e vivem em situação de risco. A especialidade foi criada nos Estados Unidos com a denominação de Shelter Medicine, medicina de abrigo, e incentivava o controle populacional de cães e gatos através da esterilização, reintegração e socialização de animais abandonados, manejo de gatos ferais e controle de doenças comuns nos abrigos. Nesse sentido, atualmente, a medicina veterinária do coletivo propõe uma solução para o aumento desenfreado da população de animais não domiciliados e, consequentemente, da disseminação de doenças de caráter zoonótico. Além disso, pretende melhorar a qualidade de vida desses animais, reduzindo os procedimentos de eutanásia, acidentes, danos a propriedades e casos de agressão. No Brasil, a medicina veterinária do coletivo é uma área nova que possui os mesmos princípios adequados à realidade local, abordando também políticas públicas de serviço à saúde animal, relação de bem-estar homem-animal, a problemática de animais abandonados e o manejo populacional. A Universidade Federal do Paraná é pioneira no Brasil, pois criou a disciplina e fundou o programa de residência para médicos veterinários interessados na especialidade. A medicina veterinária do coletivo é uma área em ascensão no Brasil. Envolve a medicina veterinária preventiva, a saúde pública e o controle de zoonoses. Envolve o comportamento e o bem-estar animal, o manejo populacional de cães e gatos, a bioética, o gerenciamento de recursos humanos, entre outros importantes assuntos relacionados à nossa profissão. O termo saúde pública veterinária foi utilizado oficialmente pela primeira vez em 1946, durante um encontro que incumbia a Organização Mundial da Saúde, a OMS, de fornecer uma estrutura conceitual e programática para aquelas atividades de saúde pública que envolviam a aplicação do conhecimento em medicina veterinária direcionado para a proteção e promoção da saúde humana. Nesse primeiro momento, pela OMS, o termo foi assim definido, abre aspas, a saúde pública veterinária compreende todos os esforços da comunidade que influenciam e são influenciados pela arte e ciência médica veterinária, aplicados à prevenção da doença, proteção da vida e promoção do bem-estar e eficiência do ser humano. Fecha aspas. A superpopulação de cães e gatos envolve a problemática de animais abandonados nas ruas, superlotação em abrigos, maus tratos, acidentes de trânsito e transmissão de zoonoses. O controle populacional e sustentável de cães e gatos em áreas urbanas é um dos grandes desafios, sendo um problema para a medicina de abrigos, com consequências também legais. O controle feito principalmente através de métodos cirúrgicos e não cirúrgicos, juntamente com a educação da população sobre guarda responsável, vem se mostrando uma alternativa eficaz para a redução da eutanásia como forma de reduzir o número de animais errantes, que além de não ser um método ético, é um procedimento que envolve mais custos. O estudo do comportamento começa com a observação atenta e repetida de um animal em situações naturais, para reconhecer comportamentos e ver como se relaciona aos estímulos ambientais. Darwin, importante estudioso sobre a teoria da evolução, já afirmava que cada espécie tem seus padrões de comportamento e peculiaridades, e a etologia surge como a ciência que estuda o comportamento específico de cada espécie. Este estudo é feito sempre que possível no ambiente natural, para que os animais sintam-se livres e sem influências diferentes daquelas às quais são habituados em seu ambiente. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios e significa vida no sentido animal e fisiológico do termo, ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquela que nos mantém vivos enquanto corpos, e ethos diz respeito à conduta moral. Bioética, então, trata-se de um ramo de estudo interdisciplinar que utiliza o conceito de vida da biologia, o direito e os campos da investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e às outras formas de vida.
O manejo de populações animais e o controle de zoonoses devem ser contemplados em programas ou políticas públicas em todos os municípios. A implantação de um programa de manejo de população animal, além de alocação de pessoas, envolve também recursos financeiros e técnicos. Exige planejamento que englobe diagnóstico situacional, ações preventivas e corretivas, monitoramento, avaliação e dedicação permanente. Mas, em se tratando de recursos humanos, as pessoas que assumem essa atuação devem buscar aperfeiçoamento em todas as vertentes em que a medicina veterinária do coletivo atua. O manejo populacional humanitário e sustentável de cães e gatos em áreas urbanas é um dos grandes temas dentro da medicina veterinária do coletivo, sendo um problema para a saúde pública e medicina de abrigos, mas tendo consequências também forenses. A medicina veterinária do coletivo é multidisciplinar, trabalhando em conjunto com setores da saúde, educação, meio ambiente e assistência social, interagindo também com a Polícia Civil, Ministério Público e ONGs. A medicina de abrigos engloba toda a política interna dos locais públicos, privados ou do terceiro setor que fazem a manutenção de cães e gatos no coletivo. Inclui os protocolos de admissão de animais, programas preventivos, capacitação de funcionários e demais demandas para que os animais possam ser reintroduzidos na sociedade sem representarem riscos. Os maus tratos aos animais é um tema que deve ser tratado intersetorialmente, como indicador de outras formas de violência. Portanto, envolve a saúde, a assistência social, os conselhos tutelares e de defesa dos direitos dos idosos e das mulheres, as intervenções legais, caso as ações socioeducativas não tenham efeito, e a aplicação dos 4 R's da medicina de abrigos: recolhimento seletivo, reabilitação, ressocialização e reintrodução na sociedade por meio da adoção. Isso como forma de melhorar o nível de bem-estar dos animais. A iniciativa da saúde única, que tem sido fortemente debatida e utilizada, considera as interfaces da saúde humana animal no contexto ambiental. Apesar de o Brasil ainda não estar em sintonia com este movimento de forma mais orgânica, entendemos que o debate que se inicia precisa ser ampliado, considerando suas especificidades, assim como os centros formadores desta categoria, que precisam direcionar maiores esforços na formação para atuação neste campo, compreendendo a visão ampliada do trabalho em saúde. Falarei agora do pilar Saúde Única. O conceito de saúde única não é recente. Ele surgiu em discussão há muitos anos por grandes filósofos que já defendiam a ideia de que a saúde pública estava ligada a um equilíbrio entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Entretanto, o termo saúde única foi instituído em 2008 pela iniciativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, da Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, com o objetivo de realizar um trabalho integrado destes 3 pilares para garantir uma boa saúde pública por meio da prevenção e do controle de patógenos na produção animal. De alguns anos para cá, o processo de globalização, mudanças climáticas, transformações ambientais, bem como o comportamento humano, fez com que houvesse um aumento da ocorrência de doenças emergentes e reemergentes, tanto em homens quanto em animais, como observado nos últimos anos. Agora, por exemplo, estamos vivendo uma pandemia, a do novo coronavírus, uma zoonose. Pare o vídeo e observe os fatores associados a cada um dos pilares da saúde única e tire suas conclusões. Em maio de 2019, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, vinculada à Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, informou que foi confirmado pelo laboratório Instituto Pasteur o diagnóstico laboratorial de raiva para o óbito de uma paciente de 58 anos, residente em área rural do município de Gravataí. E daí, sabemos que, segundo a OIE, 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses. De cada 5 doenças novas no homem que surgem por ano, 3 são de origem animal.
Agora, em março de 2021, uma matéria informa que os ratos estão se espalhando pelo Reino Unido durante a pandemia. Normalmente, os ratos evitam os humanos e fazem dos esgotos as suas casas. Entretanto, como resultado do fechamento do comércio e das ruas desertas, eles estão saindo mais vezes e fazendo de restaurantes, bares e prédios vazios os seus novos habitats, em busca de comida e abrigo. Parece que os padrões de vida estão mudando. Os ratos, em particular, também estão se tornando mais visíveis em áreas habitadas, com menos movimento nas cidades, há menos resíduos de alimentos sendo deixados nas latas de lixo e no chão, e os ratos então procuram novos abrigos. Recentemente, a medicina veterinária foi inserida no escopo do trabalho de atenção básica, particularmente nos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, contemplado na portaria de número 2488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A entrada do profissional da medicina veterinária no campo da prevenção e do controle de doenças e nos serviços de saúde pública em geral foi possível devido ao seu reconhecimento enquanto profissional da área de saúde e pela importância que as zoonoses apresentam no campo das doenças transmissíveis. A inserção de médicos veterinários no NASF faz justiça a uma classe profissional que trabalha em prol da saúde pública há muitos anos, porém ocorrendo ainda sem reconhecimento e de maneira tímida e ainda passando por várias dificuldades. E a medicina de abrigos, pilar importantíssimo para a medicina veterinária do coletivo. O animal nas ruas, ele pode ser semidomiciliado, abandonado ou feral. O semidomiciliado vai ser aquele animal que ele tem casa, porém, ele não fica apenas preso, apenas localizado, apenas inserido dentro da residência. São casas sem muro, casas sem portões, muito comum em algumas áreas de periferia de grandes cidades e de poder econômico baixo. Esses animais eles podem ser também abandonados. Os abandonados são animais que já tiveram um lar e hoje estão nas ruas, porém, ainda assim, aceitam o contato com os humanos. E ainda podem ser animais ferais. Os animais ferais, eles são animais que foram abandonados, que possuíam um proprietário em uma casa, porém, atualmente vivem sozinhos ou em uma colônia, são totalmente ariscos, possuem quase ou nenhuma dependência de humanos. Esses animais eles também podem nascer de outros animais que foram abandonados. O grande problema desses animais nas ruas incluem os danos físicos. Esses animais eles podem brigar entre si e brigar com animais domiciliados, ou seja, aqueles que têm casa, e podem morder pessoas, atacar pessoas. Muito comum a televisão noticiar casos de ataque de matilha de cães em algumas cidades. Outros danos podem ser os indiretos, animais atravessando estradas, animais que são abandonados em beira de estrada e causam acidentes de trânsito. Esses animais eles também podem ser reservatórios de doenças, tanto de doenças zoonóticas que podem afetar os seres humanos, como também de doenças das suas próprias espécies que podem afetar os animais que estão domiciliados. Esses animais eles também são responsáveis por parte da poluição nas ruas, através de fezes, urina e restos de comida que conseguem rasgando sacos, virando lixos. Geralmente eles trazem um incômodo, latem, fazem barulho. Quando são gatos, andam pelos telhados, incomodando as pessoas. E o controle populacional, que é o maior desafio da medicina veterinária do coletivo. Sabe-se que o recolhimento e a eliminação em massa foi o procedimento adotado por muitos e muitos anos e hoje abolido por diversas causas. Frequentemente eram utilizados métodos não humanitários e promovia-se o não humanitário como uma forma normal de agir perante esses animais, alienando cada vez mais segmentos da sociedade.
Esses procedimentos eram feitos de maneiras indiscriminadas e são ineficazes, pois tiram um grande número de animais das ruas para em seguida outros tantos, por abandono, ocuparem seus lugares. Mas o principal fator responsável pela abolição da eliminação desses animais foi a pressão da sociedade. A questão do reconhecimento da senciência do animal ser um ser que sofre fez com que os legisladores fizessem leis em vários locais proibindo a prática de extermínio de animais errantes. O controle de população de animais e o controle de zoonoses devem ser contemplados em programas ou políticas públicas nos diferentes municípios. A implantação de um programa de controle animal, além da alocação de recursos financeiros, técnicos e humanos, exige planejamento que englobe diagnóstico, ações preventivas, controle, monitoramento, avaliação e dedicação permanentes. Deve haver programas de educação continuada da população, evidenciando os benefícios da guarda responsável para com o seu animalzinho e que inclui ações como esterilização, para evitar a superpopulação de cães e o abandono desses animais, também de gatos, a vacinação para proteger os animais contra doenças graves, algumas delas incluindo zoonóticas, como é o caso da raiva, cuidados com a saúde, além de manter a vacinação em dia, fazer visitas regulares a médicos veterinários para check-ups, identificação e registro, pois é importante que o animal esteja devidamente identificado caso se perca, podendo ser feito por gravação de seus dados de contato numa placa presa à coleira ou na própria coleira, ou também pode-se utilizar microchips implantados sobre a pele do cão pelo médico veterinário, facilitando sua identificação. A guarda responsável ainda inclui ações de oferecer comida de boa qualidade e água fresca na quantidade adequada, oferecer um abrigo se o animal vive ou dorme fora de casa e dar atenção em brincadeiras, exercícios e passeios cheios de muito amor. Vocês já ouviram falar de SED? A SED significa captura, esterilização e devolução. É utilizado para controle de populações de animais errantes em alguns locais. A técnica foi criada pela ativista britânica Ruth Plant em 1950. Quando o animal era capturado, ele passava pelo processo de castração e vacinação, mas antes de serem devolvidos, eram feitos pequenos cortes na orelha esquerda, principalmente dos gatinhos, para que esse gato não voltasse a ser capturado e tivesse que passar por uma cirurgia que já foi feita. Então, se virem gatinhos com orelhas esquerdas cortadas, não é maldade, é assédio. Algumas situações são bem complexas e devem ser discutidas em sociedade para que especialistas no assunto trabalhem uma maneira de resolvê-las. Uma dessas situações é a presença de animais abandonados em unidades de conservação. As áreas públicas protegidas no Brasil em unidades de conservação somam aproximadamente 150 milhões de hectares. Uma vez criada uma unidade de conservação, o próximo objetivo é fazer com que esta contribua efetivamente para a conservação da biodiversidade e do ecossistema como um todo. Os problemas se relacionam principalmente à competição por território com os animais daquela unidade de conservação, à predação de pequenos animais e também na transmissão de agentes potencialmente patogênicos entre animais de mesma família. Mesmo que a flora e a fauna estejam em perigo, no Brasil são proibidos métodos perturbadores para a erradicação dos invasores. Há vários métodos de erradicação que recaem sobre duas atividades: remoção ou redução total da natalidade até levar à erradicação. Os métodos podem ser combinados numa estratégia mais abrangente. A remoção tem algumas dificuldades, como captura, transporte e alimentação, procedimentos de esterilização sustentáveis associados aos diferentes destinos dos animais, que seja eutanásia, centro de pesquisa, criadouro ou repatriação, ou até mesmo adoção, no caso de espécies domésticas que se tornaram ferais e vivem sozinhas nessas unidades de conservação.
Ó, um exemplo, né, dessa reportagem de fevereiro de 2019. Os gatos, os famosos ferais, eles voltam à vida selvagem e ameaçam espécies nativas em Fernando de Noronha. Essa é uma das situações mais complexas que nós temos em relação a esses animais errantes. Uma outra situação que chama muita atenção é o transtorno de acumulação, termo utilizado para definir uma psicopatologia humana caracterizada pela aquisição compulsiva de acumulação de objetos desnecessários, algumas vezes insalubres ou perigosos, e a resistência em se desfazer dos mesmos. Esse transtorno foi incluído recentemente no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Para os animais, isso se chama a Síndrome de Noé, definida como a acumulação de muitos animais e uma incapacidade em proporcionar padrões mínimos de nutrição, saneamento, cuidados veterinários ou agir sobre a condição deteriorante desses animais e do ambiente, tornando esses ambientes completamente insalubres. Para a resolução do problema, deve haver um envolvimento multiprofissional, definir competências para cada órgão relacionado, como o poder público, as secretarias de saúde e de assistência social. Trata-se de um problema de saúde pública e animal, que na maioria das vezes ocorre aos problemas e os distúrbios psicológicos. As residências dos acumuladores de animais geralmente são focos potenciais de zoonoses e endemias transmitidas por vetores, além de servir de abrigo para roedores e animais peçonhentos que refletem vários problemas para a comunidade. Esses animais que chegam aos abrigos já chegam doentes, contraindo doenças das ruas, ou então eles ficam doentes quando são colocados em abrigos, pois sofrem pela separação de entes queridos, têm mudanças de hábitos relacionados a seus antigos guardiões, sofrem pela realocação em um novo ambiente, por barulhos, limitação de espaço e até alterações em ciclos circadianos. Todos esses fatores desencadeiam um grande estresse psicológico que propicia mudanças fisiológicas nos animais relacionados ao eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Um fator determinante de bem-estar animal em abrigos é a organização das áreas do abrigo. Animais que chegam aos abrigos fisicamente ou mentalmente alterados têm sua melhora dependente em parte do design desse abrigo. As áreas do abrigo devem ser aproveitadas e usadas de maneira correta, a fim de se evitar a ocorrência de superpopulação de um espaço e transmissão de doenças infecciosas. Para a manutenção do bem-estar físico e mental, as 5 liberdades devem ser respeitadas. O local onde os animais permanecem deve ser higienizado, retirando-se fezes, urinas e outras sujidades. Deve ser oferecida alimentação e água de boa procedência, evitar ao máximo a alta densidade, realizar tratamento dos que estão doentes, principalmente tratando as doenças infecto-contagiosas. É importante para o bem-estar dos animais abrigados que seja possível contato com luz solar, ar fresco e boa ventilação. Todo e qualquer recinto que abrigue animais deve ter programas para o controle de doenças infecciosas através de medidas que reduzem ao máximo fatores que exponham os animais a patógenos. Vacinações, vermifugações e tratamentos de doenças, principalmente dos animais recém-introduzidos, deve ser feito de imediato. E para que é esse bem-estar todo? Para que haja reintegração e socialização desses animais abandonados. Acredita-se que um programa de treinamento associado a boas condições de saúde e bem-estar, principalmente relacionados aos cães, ajudam consideravelmente na adaptação do animal ao ambiente do abrigo e à sua futura nova casa, tornando-se mais fácil a adoção de animais treinados e evitando que o animal seja novamente abandonado. Portanto, as chances de um animal ser adotado e permanecer em seu novo lar dependem em grande parte da qualidade de vida que obteve enquanto estava no abrigo, pois o comportamento apresentado é parâmetro para mostrar como o animal responde a qualquer tipo de alteração a qual é ou foi submetido. Deve haver controle do comércio de animais, pois é sabido que muitas pessoas exploram de forma reprodutiva seus animais de raça para a venda. Além do que, alguns estudiosos da causa alegam que a venda de animais diminui a quantidade de animais que são adotados, devido ao fato de não ter lares para todos.
O poder público deve promover campanhas de adoção juntamente com as ONGs de proteção animal, para dar uma nova chance aos animais abandonados que foram resgatados das ruas e que vivem nos abrigos. Fazer a implantação de hospitais veterinários públicos ou universitários, com parcerias entre municípios, estados ou federação, para que o sistema de saúde único atenda animais da população carente que necessitem de cuidados, mas que não possuem condições financeiras para tratar de seu animal, pois a saúde de humanos e animais estão intimamente envolvidas. Então, uma parte dos recursos do SUS deve ser encaminhado às políticas públicas para os animais. E, por fim, não menos importante, a medicina forense como tripé da medicina veterinária do coletivo. A medicina veterinária legal, abre aspas, é a aplicação dos conhecimentos médicos veterinários aos problemas judiciais. Como perito, o médico veterinário aplicará os seus conhecimentos técnicos e científicos em procedimentos judiciais e extrajudiciais, elaborando laudos, informações e pareceres em relação a animais e produtos de origem animal, visando o estabelecimento da justiça. As principais áreas de atuação do perito médico veterinário são o meio ambiente, alimentos, maus tratos, clínica, patologia, avaliação de rebanho, seguro animal, saúde pública, bem-estar e proteção animal. A Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal foi fundada em 15 de agosto de 2009 em São Paulo por um grupo de profissionais engajados no desenvolvimento dessa especialidade, com o objetivo de congregar profissionais que atuem na aplicação dos conhecimentos da medicina veterinária nas áreas penal, civil, securitária, ética, de mediações, consultorias e auditorias, ou simplesmente que tenham interesse científico pela medicina veterinária legal. Já ouviram falar da teoria do elo? A conexão entre os crimes de maus tratos aos animais não humanos e a violência contra pessoas está bem documentada em diversos estudos. Essa é a conexão denominada teoria do elo. O termo surgiu há quase 50 anos após estudos baseados em casos reais nos Estados Unidos levarem ao entendimento de que autores de crueldade contra animais são potenciais agressores ou abusadores de pessoas, em especial as populações consideradas vulneráveis, como as crianças, as mulheres e os idosos. Os principais motivos de maus tratos direcionados aos animais, conforme alegado pelos próprios agressores, são correções de comportamento, retaliação contra o animal como punição por um comportamento indesejado, satisfação de desejo movido por preconceito contra a espécie ou raça específica, expressão pura de ódio e variadas formas de raiva e ódio em relação a si e às pessoas que convivem no mesmo meio. Com o isolamento social necessário para reduzir os casos de Covid, a maior convivência é entre os familiares nas residências e destes com seus animais. E durante esse período, infelizmente, os dados têm demonstrado um aumento do número de casos de violência doméstica e de maus tratos contra cães, gatos, outras espécies de estimação e seres humanos. Não é apenas na alta das estatísticas que esses crimes têm pontos em comum. O novo cenário desenhado pela quarentena tem sido um motivo de alerta para o aumento da violência doméstica, aquela praticada no núcleo familiar contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, cujos números assustam. Para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre 1º de março a 18 de maio de 2020, início da pandemia no Brasil, houve um crescimento nas denúncias de violência a grupos vulneráveis. O registro foi de 12,1 mil casos no país só neste período, sendo São Paulo o estado com maior concentração de denúncias, 3,4 mil. É preciso estar sensível aos pequenos sinais. O CRMV de São Paulo desenvolveu um guia prático para a avaliação inicial de maus tratos de cães e gatos. Levar os casos às autoridades é também um dever dos profissionais da medicina veterinária, previsto no nosso Código de Ética. Abre aspas, a atitude é uma responsabilidade, sendo que o principal resultado pode ser a interrupção de ciclos de violência, impedindo desdobramentos mais graves. Fecha aspas. Como denunciar? Para denúncias de casos de violência doméstica,
É possível registrar ocorrências por meio da delegacia eletrônica e também pelo Ligue 180. Para ambos os casos, todas as delegacias de polícia físicas também podem ser procuradas. Em situações de flagrante, a polícia militar deve ser acionada pelo 190. E, resumindo o tema, lembrem-se do tripé da medicina veterinária do coletivo, em que o manejo populacional humanitário sustentável está incluído na saúde única, na medicina de abrigos e na medicina forense. Aqui deixo a bibliografia consultada como sugestão de leitura.